Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. O tema, como controlar a ira. Hoje nós vamos ver que a ira tolerada precisa gerar uma conduta adequada. Ou seja, nós podemos irar, como diz o texto de Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Então, se nós temos ira, nós precisamos que controlar ou administrar essa ira para que ela tenha uma conduta adequada, sensata, pensada, para que os nossos atos não venham trazer consequências graves sobre a nossa vida e sobre todos aqueles que nos rodeiam. Então, como vem a ser isto? Primeiro, furor destemperado. A ira tolerada não pode gerar furor destemperado. O que é isso? É capaz de perturbar nosso julgamento e levar a perder a razão. Em Números capítulo 20, verso 8 e o verso 11, conta a história do povo de Israel que saiu do Egito, o povo hebreu que saiu do Egito, e estava caminhando no deserto, e chegou em determinado lugar e ali não tinha água. E eles começaram a cobrar Moisés, que estava com sede, que queria água. E Moisés consultou a Deus, falou com Deus a respeito do problema. E no verso 8 e no verso 11. Verso 8. Deus fala para Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Entretanto, Moisés estava indignado, estava cheio de ira por causa do povo, uma ira de indignação da atitude de não confiar em Deus. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Deus havia falado para falar a rocha, e a rocha ia soltar a água. Entretanto, ele pega a vara e ele bate 2 vezes na rocha, indignado contra o povo dos hebreus. Então, a ira traz esse perigo, furor destemperado. Ele teve um momento de fúria destemperada por causa da ira. E assim ele pecou contra Deus. Segundo, a ira tolerada precisa gerar uma conduta adequada. A indignação deve ser expressada através de uma exortação saudável e restauradora. Ou seja, a ira ela tem que ser indignada, tem que ser num ato de indignação. E esse ato vai fazer com que você tenha uma atitude de exortar a pessoa, de exortar a um grupo ou as pessoas que estão ao seu redor de maneira saudável, ou seja, sem palavrões, sem xingamentos, sem se exaltar e de maneira restauradora. Toda palavra que sair da sua boca vai produzir frutos de restauração, de pedir perdão, de perdoar, de restaurar vidas e também de transformar a situação que estava desesperadora em uma situação calma, serena e tranquila. Então, a ira tolerada precisa gerar uma conduta de indignação, levando que os seus atos e suas palavras sejam expressados através de uma exortação saudável e também restauradora. A ira tolerada precisa gerar uma conduta adequada que possa se controlar, que temos poder de controlar, que devemos controlar. Há pessoas que não conseguem controlar seus atos e suas palavras. Elas partem para agressões verbais e até mesmo físicas. Ou seja, a ira tolerada, ela precisa ser controlada.
através de uma conduta adequada. Então eu vou me controlar para que eu não venha atacar ninguém, nem com atos, nem com palavras. Eu não venha atacar ninguém com agressões verbais ou agressões físicas. E nós temos condições de controlar alguém desta forma. Se ele está partindo para agressões verbais ou agressões físicas, nós temos que tentar gerar uma conduta nesta pessoa adequada, para que ela tenha sensibilidade, tenha controle dos seus atos e das suas palavras. Temos um perigo. Que perigo? A ira tolerada precisa gerar uma conduta adequada. Não deixar que o inimigo possa usar a ira contra nós, contra você, e colocar o pior em teu coração. Ou seja, nós temos que levar o nosso coração a Deus, levar a nossa mente a Deus, ter uma vida de intimidade com Deus, para que, quando nós tivermos um momento de ira, não pecar. Ou seja, não deixar que o diabo venha usar a ira contra nós, colocando dentro do nosso coração pensamentos ruins, desejos ruins, palavras ruins, atos ruins. Ou seja, tudo controlado pelo inimigo, para a nossa destruição e para a destruição daqueles que estão ao nosso redor. Então nós temos que ter uma conduta adequada e controlar para que este perigo não assole o nosso coração. O livro de Provérbios tem vários conselhos para a nossa vida, para controlar o nosso pensamento, os nossos lábios e o nosso coração, para que possamos irar e não pecar. Primeiro, Provérbios 16, 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Ou seja, a pessoa sábia busca a palavra de Deus e ele tem prudência ao falar, ao agir e ao pensar. E quando ele fala, palavras doces, palavras de edificação. E as suas palavras aumentam o saber. Segundo, Provérbios 14, 17. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Ou seja, aqueles que tomam decisões precipitadas, sem pensar, age sem pensar, fala sem pensar, faz loucuras. O homem de maus desígnios é odiado. Se ele toma condutas sem pensar nas consequências dos seus atos, ele vai fazer loucura, porque o seu coração é mau. E se seu coração é mau, ele é odiado pelos seus atos e por aquilo que ele fala. Terceiro conselho de Provérbios. O iracundo leva contendas e o furioso multiplica transgressões. Ou seja, a pessoa que vive para a ira só gera contendas. E aquele que vive furioso, ele só multiplica as transgressões. Então, diante desses textos de Provérbios, o que nos resta é o primeiro: ter sabedoria de coração, ser prudente e, quando falar coisas que vão trazer transformação, restauração, edificação, fortalecimento, ou seja, trazer vida, trazer paz, trazer refrigério da situação e refrigério para a alma. E isso, queridos, é só quando nós vivemos debaixo da vontade de Deus, debaixo de uma profunda intimidade com o Senhor, porque Ele nos dá a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é perfeita, é agradável, é sensata, é edificante, porque vem do coração de Deus para o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça sempre. E o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que a ira tolerada precisa gerar uma conduta adequada. Não deixar ter furor destemperado, ter
uma ira indignada. Nós devemos controlar os nossos atos e nossas palavras e não correr o perigo do inimigo usar a ira contra nós, colocando desejos pecaminosos em nosso coração. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós. Sustenta-nos debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ó Deus querido, não deixe que nós venhamos ter um furor destemperado, seja dominado pela ira, seja usado pelo inimigo com atos que vão destruir vidas e destruir a nossa própria vida. Nos dê sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, que vem através da leitura da tua palavra e viver a tua palavra, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e até amanhã, se Deus quiser.